Vamos lá, minha gente, vamos lá, vamos começando aí mais uma videoaula. Quero dizer para vocês que esse material que nós estamos aqui falando agora é um curso completo no meu canal do YouTube, Professora Benizete Ramos. Olha, vejam lá, tá? Nós hoje vamos falar de alterações do contrato de trabalho. Essas alterações do contrato de trabalho, nós vamos falar a partir de duas perspectivas. Vamos falar a partir de duas perspectivas, de três, aliás. Vamos falar de alterações do contrato de trabalho a partir da perspectiva da CLT, os artigos 468 e 469, o artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal. Vamos falar da medida provisória, da lei 13.467, a chamada reforma trabalhista, né? Trouxe muita mudança também. E vamos falar das normativas da pandemia. Claro, só lembrando que é um resumo, não tem como a gente fazer um curso completo sobre isso, porque isso por si só a gente já tem esse curso completo. Então vamos lá? Primeiro, eu gosto sempre de fornecer a base da onde a gente tira e onde eu posso voltar para pesquisar esse resumo. Primeiro, a gente vai tirar essa matéria da Constituição Federal, artigo 7º, né? Sobretudo, inciso 6º, redutibilidade salarial e outros. A CLT, especificamente o artigo 9º, 468 e 469. 468 e 469 são artigos próprios sobre as mudanças no contrato de emprego e que a reforma trabalhista, eu digo isso no meu curso, não alterou. Por isso que a reforma trabalhista é muito questionada em vários pontos. Também o artigo 442, 442A, que são artigos que vão falar aí dos contratos de emprego, 477, Lei 13.467, que já alterou a CLT, trazendo inclusive aí algumas alterações, sobretudo a do negociado versus legislado, que por si só, minha gente, daria um vídeo, esse negociado versus legislado. A medida provisória 936 de 2020, que foi transformada na Lei 14.020 de 2020, e mais recentemente a medida provisória 1045 de 2021, que propõe as reduções de jornada com redução de salário e pagamento do benefício emergencial, do benefício do governo, e aquelas também suspensão do contrato de emprego. E agora, recentemente, teve uma lei aí permitindo que as domésticas, determinando que as trabalhadoras grávidas sejam afastadas do trabalho. Fizemos também um vídeo só sobre esses comentários. Muito bem, então está aí inaugurado nossa aula sobre alterações do contrato de emprego, de extremamente importância, porque uma das grandes inseguranças jurídicas são essas mudanças. Porque a mudança, minha gente, vem do poder patronal. O poder patronal, que decorre lá do artigo 2º da CLT, que nós estudamos profundamente, eles vão autorizar o empregador a fazer modificações em algumas cláusulas do contrato. Como eu brinco, o contrato ele nasce, se desenvolve e morre, como uma pessoa. E nesse se desenvolver, ele vai sofrendo mudanças. As próprias condições econômicas e sociais da empresa e do país vão impactar, e tecnológica também, vão impactar nessa manutenção ou nessa modificação das cláusulas contratuais. É o que nós estamos vendo agora nesse período de pandemia. Mas a norma trabalhista, sobretudo o artigo 468 que eu vou ler, ele prestigiou a inalterabilidade das normas. Por quê? Primeiro, em razão do princípio da proteção, a manutenção das cláusulas
contratuais e sua mudança que traga prejuízo para o empregado, ela se alinha com o princípio da proteção, daquele que tem o hipossuficiente e tem aquele que detém o capital, porque quem detém o capital é aquele que efetivamente vai fazer essas alterações, aí o empregado acaba aceitando, aderindo a essas normas. Então, o artigo 468 da CLT, que por excelência materializa aí essas alterações, vai prestigiar esse princípio da inalterabilidade quando diz textualmente o seguinte: nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. E ainda assim, desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade das cláusulas infringentes desta garantia. Então, deste conceito por si só, a gente já diz o seguinte: primeiro, mútuo consentimento. Ah, mas então, se o empregado concorda, isso no dia a dia a gente escuta muito, mas o empregado concordou, se ele concordou, o que que tem, né? O que que tem fazer alteração se ele está concordando? Bom, mas esse mútuo consentimento vai se sujeitar a não acarretar direta ou indiretamente prejuízo a esse empregado. Sob pena de quê? Nulidade. Ah, mas o empregado nunca reclama. Os que estão trabalhando dificilmente reclamam, porque o empregado tem o direito do ius resistentiae, que é o direito de resistir às mudanças, às transformações que lhe causem prejuízo e aquelas que não foram pactuadas inicialmente, como mudanças de local de trabalho, mudança de função, mudança salarial, que é o que nós vamos ver nesses vídeos nossos, nessa aula de hoje. Bom, e aí esse artigo 468, eu repito, ele não foi alterado pela lei 1467, que é a chamada reforma trabalhista. Então, na medida que ele não alterou, qual é a leitura que o intérprete deve fazer? Bom, se ele não alterou, se ocasionar prejuízo para o empregado e não tiver uma lei que estabeleça que possa ser alterado ou uma súmula, bom, então tá valendo o jogo, o dadinho foi jogado. Então a gente precisa agora saber como que essas alterações se classificam e quais aquelas que têm origem na lei, na norma coletiva, olha o negociado versus legislado aí, e na jurisprudência do TST. As classificações das alterações, elas vão mudar de acordo com o autor, né? Mas ela se divide em dois grupos, né? As objetivas e as subjetivas. E também que vão se traduzir aí nos 4 principais grupos: qualitativa e quantitativa, obrigatória ou espontânea, unilateral ou bilateral e a legal e a ilegal. Então vamos destrinchar isso aqui. Primeiro, as subjetivas são aquelas que vão atingir os sujeitos do contrato, as partes, né? Então isso pode acontecer a empresa se alterar, pode acontecer haver uma sucessão, haver uma fusão, então isso aí pode acontecer. E aquelas objetivas, que são as que nós vamos desdobrar, são aquelas que vão atingir as cláusulas do contrato, portanto, o conteúdo contratual. E quanto mais importante a cláusula, isso que nos interessa, essas objetivas, quanto mais importante a cláusula, como por exemplo o salário, o local da prestação de serviço, mais hermética ela é, mais inatingível ela é, mais protegida ela é. E, portanto, quanto à origem das alterações, né, nesse campo objetivo, nós agora estamos no campo objetivo. Quanto à origem dessas alterações, elas podem
decorrer de lei, ou ela pode decorrer de vontade das partes. Até aí, Inês é morta. Quando decorre de lei, ainda que ocasione prejuízo, não tem jeito. Como é o que está acontecendo agora, com a medida provisória de 2020, a 936, de redução de jornada e redução de salário, que se transformou na Lei 14.020 de 2020 e que agora veio com a medida provisória 1045. Bom, então, essas decorrem de lei. Também pode decorrer de norma coletiva, embora seja vontade, aí os autores têm dúvidas, né? Há uma discussão aí, mas isso aí decorre da vontade das partes, ok. Mas decorre não da vontade individual, decorre de uma vontade coletiva. E essa vontade coletiva que vem aí dos entes coletivos, sindicato patronal, sindicato profissional, vai impactar no contrato de emprego. Não é isso, gente? Então, aquele empregado que, por exemplo, o sindicato negociou uma redução aí de salário para manutenção dos empregos, ainda que esse empregado individualmente não concorde, mas essa cláusula, que tem uma vontade coletiva, ela vai prevalecer. Isso é muito importante, né? Bom, agora, tem também essas voluntárias, né? Como eu disse, essa que decorre especificamente da vontade do patrão e da vontade do empregado. Aqui a gente vai voltar às regras iniciais do 468. Quais são as condições sine qua non para essas alterações que decorrem da vontade, que é mais ou menos o foco aí dessa nossa primeira parte aí da aula. Mudança de salário, supressão de uma comissão, por exemplo, alteração de horário, alteração de jornada, de horário, alteração de local da prestação de serviço, a alteração de função, e aí a gente vai desdobrar essa alteração de função em vários, nós vamos analisar depois as que são lícitas e as que são ilícitas. Mas vejam bem, essas voluntárias, que é assim um grande ponto nosso, e que decorre da vontade do empregado e do empregador, elas vão ter um teto aí, elas vão esbarrar no artigo 468 da CLT, que eu sugiro que esse artigo 468 da CLT seja um artigo que a gente vá consultar sempre. Ele, a súmula 43 e outras súmulas que eu vou falar agora, que eles vão servir de referência para quando a gente atender aquele cliente, para quando a gente for fazer uma análise de mudança, a gente verificar se aquele contrato foi alterado abusivamente, porque normalmente esse é um dos pontos aí que leva muito trabalhador e muita empresa à justiça do trabalho, né? Essa vontade, às vezes o empregado, ela não concorda. Então, às vezes ela é unilateral. O empregador diz assim, fulano, a partir de amanhã você vai trabalhar na função X. Fulano, a partir de amanhã você vai trabalhar na cidade X, na nossa outra loja, na nossa outra empresa do grupo econômico. A partir de amanhã, eu vou te dar um aumento salarial. Oba, esse todo mundo gosta. Aumento salarial é sempre bem-vindo, mas nem sempre. Às vezes vem um aumento salarial com a mudança de função para cargo de confiança, que às vezes, se colocar da balança, não vale a pena. E a gente também vai analisar isso. Nem sempre o que reluz é ouro. Vamos lembrar dessa fórmula aí. Nem sempre o que reluz é ouro. Nem sempre o que aparece ser muito bom é efetivamente bom, né? Então, aí nessa perspectiva, eu estou usando aqui, claro, o resumo que a gente tem do curso, para pegar essa colinha, né? Nessa perspectiva, nós vamos fazer, com esse desdobramento que a gente fez, nós vamos passar agora para uma análise daquelas cláusulas que são mudadas pela vontade das partes, não da que decorre de lei, mas aqui a gente vai analisar também as que são lícitas e as que são ilícitas.
Nesse conjunto do que é lícito e do que é ilícito, obviamente que nós vamos estar analisando aquelas que decorrem de lei, de convenção ou de norma coletiva e que decorre de vontade das partes. E aí essas alterações lícitas e ilícitas, elas vão se resumir em alteração funcional, ascendente, descendente, horizontal, que a gente vai falar aí sobre acúmulo de função hoje, transferências de empregado, vamos ver aquelas cláusulas explícita, cláusula implícita, real necessidade de serviço, e extinção do estabelecimento, e as alterações quanto a salário, que são as alterações aí qualitativas, né? Então, essas alterações lícitas e ilícitas, vamos primeiro, então, para as alterações funcional. Esse tipo de alteração funcional, portanto, da função, né, ela pode ser ascendente, descendente e lateral, horizontal. As ascendentes normalmente são promoções, típicas alterações qualitativa, né, de qualidade. Deixa eu desligar aqui. São típicas alterações qualitativas. Presume-se sempre boa, mas às vezes não é. Às vezes está mascarada aí de uma alteração boa e às vezes não é. Por isso, é necessário que seja avaliado o ganho efetivo e as mudanças que esse impacto vai trazer na vida do trabalhador. Porque às vezes ele é promovido para um cargo de gerente com reajuste de 10%, mas ele vai trabalhar 14, 15 horas. Há uma discussão se ele pode rejeitar ou não rejeitar essa mudança aí de função, essa mudança de promoção, tá? Então, há quem entenda que quando ele não aceita, é um ato de insubordinação. Porque, claro, gente, quem não quer ser promovido, quem não quer subir, principalmente quando tem um plano de cargo e salário, todo mundo quer crescer. Mas, às vezes, não se quer um cargo de confiança. Porque atrás de um cargo de confiança, ou na frente de um cargo de confiança, há uma responsabilidade muito grande, né, de coordenar. E, às vezes, também, essa alteração ascendente, o empregado não está à altura, ele não se sente confortável à altura para exercer um comando perante seus colegas, ele não se sente tecnicamente, intelectualmente preparado. Então, ele pode rejeitar sim, tá? Claro que se ela for prejudicial ao empregado, ela é considerada ilícita. Isso é importante a gente ter em mente. Dentro dessa alteração também de funcional, nós vamos encontrar a descendente ou rebaixamento nos quadros funcionais da empresa. Esse, minha gente, esse normalmente, via de regra, é uma mudança abusiva. Mas é claro que tem exceção. E a exceção está no artigo 450 da CLT, que diz o seguinte: quando ele vai ocupar um cargo de comissão, um cargo de função, um cargo de chefia, e ele volta para o cargo anterior, ou seja, ele é rebaixado, entre aspas, na verdade ele não é rebaixado, ele volta a ocupar o cargo dele anteriormente. Isso não se constitui alteração abusiva, entendeu? Isso é importante a gente guardar isso. Mas normalmente, e outra também exceção, está na readaptação. Às vezes o empregado, ele ocupa um cargo acima, né, um cargo importante, mas ele sofre um acidente de trabalho, ele sofre uma mudança na saúde dele, de forma que ele não tem condições de exercer aquela função que ele exercia. Então, ele vai manter o mesmo salário, mas ele vai ocupar uma função inferior na escala funcional da empresa. Ou seja, aquela que as condições físicas ou mentais dele vão permitir, tá?
Bom, aí a gente tem o artigo 450, que vai falar sobre isso, reversão do cargo, né? Então, isso aí não é problema nenhum. E essa reversão ao cargo anterior, ela também vai ter uma modificação que veio com a Lei 13.467, que era na súmula 372. A súmula 372, veja que eu estou falando de voltar para um cargo inferior. Ela dizia o seguinte: todo empregado que ocupar por 10 ou mais anos a função de chefia, ainda que ele volte para a função anterior, ele não pode perder a gratificação de função. A Lei 13.467, chamada Reforma Trabalhista, mudou isso. Então, ele pode sim voltar para o cargo anterior, sempre pôde, só que agora, a partir de 2017, ele perde essa gratificação de função, sem que isso seja alteração abusiva ou ilegal. Tá? Então, reversão ao cargo, dentro da questão, e o empregado readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental, atestada pela Previdência Social, não serve também de paradigma para fins de equiparação salarial. Então, a gente vai encontrar essa possibilidade aí. Então, falamos aí na alteração funcional. Vamos falar agora da alteração horizontal. Aqui, minha gente, a gente vai trazer à tona, ainda que rapidamente, porque nós estamos em resumo, a discussão sobre cumulação de função. Aqui tem muita jurisprudência. Lá no curso eu trato muito disso. Eu acho que eu tenho um vídeo só sobre essa horizontal. O que é horizontal? É mudar o empregado dentro da mesma, dentro do mesmo cargo, dentro do mesmo nível, né? Sem trazer prejuízo para ele. Ou seja, vamos pensar aqui dentro de um setor bancário. Ele é caixa, ele sai de caixa, vai para assistente de gerência. Ele sai de caixa, ele sai de assistente de gerência, vai para outra função ali, que não seja o gerente, que não seja o subgerente. Funções hierarquicamente iguais. No setor de comércio, por exemplo, ele é balconista que não ganha comissão, ele vai para o setor também ali da frente de atender no caixa, de fazer de receber o valor da venda. São alterações que são, dentro da mesma hierarquia. Inclusive, existem banco, por exemplo, existem empresas que o empregado ele faz um rodízio, ele vai aprender diversos setores. A grande questão aqui é quando esse empregado ele acumula funções. Porque quando ele sai de um setor e vai para outro igual, não tem problema nenhum, não. Desde que ele seja habilitado para fazer essas atividades semelhantes. Não vejo problema, não. Eu recebo muita gente no escritório diz assim: eu trabalhava fazendo vendas e aí eu passei a fazer vitrine. Eu trabalhava fazendo venda, passei a fazer vendas, vitrines e caixa. Eu sou motorista e faço cobrança. Esse é o grande problema da acumulação de função, porque a gente tem muita divergência na doutrina e na jurisprudência. E quando há uma efetiva acumulação de função, esse empregado, minha gente, tem direito de receber pelos dois. E eu vou dar aqui duas jurisprudências rapidamente. O que configura da nossa região aqui, ó. O acúmulo de função ocorre quando o empregado desenvolve atividades inerentes a mais de um cargo e de forma substancial, ao ponto de alterar qualitativamente o complexo básico de tarefas inerentes ao cargo para o qual foi contratado. Constitui alteração contratual ilícita e a determinação ao empregado de ativar-se em funções distintas. O que a jurisprudência entende é o seguinte: o empregado é pago para aquilo para qual ele foi contratado, por exemplo, motorista. Se ele passa a ser motorista e cobrador, a empresa está se beneficiando aí
de forma ilícita de uma mão de obra que faz as duas coisas. E há inclusive uma teoria que é o bis idem, que ela está recebendo, se beneficiando duplamente do mesmo trabalho. Aqui tem de motorista e cobrador, comprovado nos autos que o reclamante exercia a função de motorista, acumulava atividades à função de cobrador, há de ser concedido o adicional no importe de 30% sobre o salário básico do cobrador, ainda que não haja convenção coletiva que o preveja. Bom, as convenções coletivas dos motoristas e dos cobradores, atualmente, minha gente, está lá com uma cláusula dizendo que não é alteração abusiva, que o motorista, ele pode sim exercer a função de cobrador e pode exercer a função de motoristas. Muitos sindicatos trazem essa cláusula. Agora, qual que é a grande questão aí? Então, professora, então são dois salários? Então ele não vai ganhar o salário de motorista, o salário de cobrador? Não, ele vai ganhar um adicional de 30%. Os radialistas, e aí eu tenho ações em que eu obtive bastante êxito, e mesmo aqui, motorista, eu sempre peço, que eu obtive bastante êxito, é o pessoal que é radialista, né, que faz o programa e que também faz a edição de caracteres, faz a edição mesmo do jornal, né, a produção do jornal e aquele que editou. A própria lei do jornalista, eles têm uma cláusula dizendo que se acumular tem direito ao respectivo adicional. Inclusive já ganhei ação contra uma empresa aí. Muito bem, então nós vimos aí as primeiras alterações, fazendo uma análise do que é lícito e do que é ilícito, com relação à função. Vamos lembrar que dentro dessa alteração de função, às vezes pode acontecer de que esse rebaixamento ele seja com intenção retaliativa, punitiva. Eu já ganhei uma ação de reparação de dano moral, que quando esse empregado ele foi mandado embora, foi dispensado, e no cumprimento do aviso prévio, lembrando que o aviso prévio ele faz parte do contrato, no cumprimento do aviso prévio, o empregador tirou ele de chefe de seção de uma empresa de varejista de alimentos e colocou ele para trabalhar no estacionamento. E lá era o estacionamento aberto, ele ficava ali só fazendo aquilo. É uma visível rebaixamento de função por retaliação. Então, gente, vou encerrar aqui para a gente entrar em transferências de empregado e depois em alterações relacionadas ao salário, que é bem interessante. Tá bom? Jornada e salário. Já voltamos. Vamos ver vocês aqui agora. O que vocês têm para mim?